Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ver um pouco sobre as vanguardas artísticas e fazendo uma relação com o cinema, tá bem? Espero que vocês gostem. Vamos ver um pouco sobre a origem das vanguardas europeias. É um movimento artístico, artes plásticas e literatura que ocorreu na Europa durante o século XX, que apresentava como as principais características a oposição ao academicismo, o tradicionalismo e a adoção de projetos inovadores e experimentais. Mas antes da gente adentrar ao espaço mais da literatura, a gente vai ver um pouco sobre o contexto histórico, porque não tem como pensar a arte sem pensar a história. Então, no início do século XX, a sociedade europeia passava por diversas mudanças, isso devido ao ocorrido ao advento da Revolução Industrial e também da Primeira Guerra Mundial. Então, a população ainda estava se acostumando com os processos decorrentes da industrialização, das descobertas da ciência e também outros fatores. A partir disso, os artistas da época começaram a sentir a necessidade de mudar, também mostrando em sua arte a real situação vivida pela população e propondo novos modelos estéticos que combinassem com essa realidade que eles estavam vivendo. Então, dessa forma, os movimentos artísticos surgidos tinham como objetivo influenciar o público para despertar novas maneiras de enxergar e refletir sobre a vida. Os primeiros movimentos dessa época surgiram com o objetivo de ir contra os ideais da guerra. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos, como é o caso do futurismo, que a gente vai ver mais na frente. Então, como objetivo principal das vanguardas era o da renovação da arte, e é uma forma de trazer uma liberdade e subjetividade maior às artes. Dessa forma, as vanguardas europeias carregavam até mesmo o irracionalismo ao seu contexto. As vanguardas europeias que mais receberam destaques foi o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. A gente vai ver as características de cada uma delas. O cubismo foi um movimento literário que surgiu na França, que tinha como principal característica o uso de formas geométricas para retratar formas da natureza. Essa característica tinha como objetivo romper com o compromisso de representar a real aparência das coisas. Esse quadro já caiu no Enem, não lembro o ano, mas é um quadro do Leonardo da Vinci que reflete esse contexto de guerra. Eu acho ele bem bonito. Já o futurismo teve início em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo, no jornal francês Le Figaro. Já em 1910, vários artistas lançaram outro manifesto futurista ligado diretamente às artes plásticas. Um dos principais características do movimento futurista é o rompimento com o passado e a valorização do novo. Essa característica era tão forte que alguns artistas chegaram a apoiar a destruição de museus e de cidades antigas. Olha como eles levavam muito a sério essa coisa de apagar o passado e criar um novo. Já o expressionismo surgiu na Alemanha para se opor à objetividade do expressionismo francês, tendo alcançado seu auge nas primeiras décadas do século XX. O expressionismo foi um dos primeiros movimentos das vanguardas a focar em aspectos subjetivos. Os artistas expressionistas faziam uso de cores fortes e vibrantes, representando a realidade de forma indireta. Além disso, muitas vezes os artistas refletiam seus sentimentos e emoções em seus trabalhos. O dadaísmo surgiu em 1916 na Suíça e foi criado por artistas refugiados durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o grupo tinha como objetivo fazer um tipo de arte de protesto, com o objetivo de chocar a população burguesa da época. A arte dadaísta pode ser considerada espontânea e pautada na liberdade, tendo como característica a ruptura de modelos de arte tradicionais. Eles fazem críticas também ao contexto capitalista da época. Então, podem observar que todas essas vanguardas até agora, elas estão girando em torno dessa coisa da guerra, da industrialização, dessa mudança de sociedade. Já o surrealismo teve como marca inicial a publicação do Manifesto Surrealista, que aconteceu em 1924, escrito pelo francês André Breton. O movimento teve como influência os estudos da psicanálise por Freud. Além disso, as incertezas políticas da época motivaram o início do surrealismo, que tinha como objetivo ultrapassar os limites da imaginação e fazer uma representação da irracionalidade.
Os surrealistas valorizavam a expressão livre do pensamento e acreditavam que a valorização do inconsciente fazia com que a criatividade humana fosse estimulada. O surrealismo também valorizava os sonhos e as fantasias. E é bem fácil a gente observar aqui nessa pintura. Mas aí quando a gente começa a estudar a arte, a gente nota que há um distanciamento, talvez na teoria, na maneira como vocês conseguem ler. Só que elas estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Há uma relação muito grande entre o cinema e a arte. Então, as artes plásticas começam através da integração desse meio pelos artistas de vanguarda em suas experimentações visuais. Essa história segue paralela, geralmente marginal, ao modelo narrativo representativo industrial, que se tornou hegemônico no cinema, denotando por diversas convenções que foram desenvolvidas ao longo de seus 20 anos. Então, essas artes plásticas, elas influenciaram, tiveram uma relação bastante forte com o cinema que a gente consome até hoje. Aí eu separei algumas características de algumas vanguardas para que vocês notem como é próximo da gente. O cubismo, que é da técnica de utilizar em suas pinturas, como por exemplo, os contornos interrompidos, as múltiplas perspectivas, fusões de forma. Os cubistas prepararam o terreno para a inserção da colagem, que é um passo tratado como fundamental para uma série de desenvolvimento da história da arte moderna. Ou seja, o cubismo que nasceu lá atrás, ele tem influência até hoje. E uma dessas opções que a gente tem é a colagem, que inclusive eu adoro. Então, sem dúvida, o ato de incorporar objetos reais, fabricados ou naturais, extraídos do cotidiano da tela, é um ato de provocação, destinado à destruição da obra orgânica que reproduz a realidade. Aí possibilita novas formas de produção artísticas que passam a fazer parte do repertório artístico, além do fazer artesanal. Ou seja, é muito do que a gente tem no nosso cotidiano, que a gente recorta, cola, pinta. Já o dadaísmo, as colagens se tornam fotomontagens, procedimento também utilizado por outros movimentos como os construtivistas soviéticos surrealistas e também posterior ao pop art. Então, ao contrário do Picasso, de fazer aquelas pinturas, ainda submetido à composição imaginética, as fotos-mensagens elas são associadas aos signos e emblemas de diferentes fragmentos, criando composições para além da superfície das imagens, algo para ser lido e interpretado. Exemplos de fotomontagens. Então, não é só mais a pintura, mas há também outros tipos de colagens de imagem. O intuito dela é que você pare para tentar interpretar o que aquilo quer dizer. E tanto a colagem quanto a fotomontagem não são fenômenos específicos do mundo da arte. Elas possuem afinidades com outros métodos de produção da modernidade, como a montagem de filmes de cinema. Então, tanto a montagem quanto a fotomontagem, que são do dadaísmo e também do surrealismo, elas estão presentes no cinema que a gente conhece hoje. Já posteriormente, os surrealistas eles recuperam um certo espírito dadaísta através dos objetos, então não vai ser só mais o objeto lá paradinho, mas eles vão tentar recriar. Então, eles não vão só expor o objeto, mas também eles vão modificar esse objeto, como aqui tem os lápis, aqui o grampeador que tem um formato de uma boca. Então, eles vão modificando, melhorando, e isso também a gente tem no nosso cinema. Então, o surgimento das novas tecnologias eletrônicas e digitais de imagem coloca à disposição dos artistas um novo domínio de manipulação e de construção da imagem. Um exemplo que a gente consegue notar facilmente dessa imagem, dessa manipulação, dessa construção, é os filtros no Instagram. Então, através da tecnologia, o processo criativo é potencializado, contribuindo para a redefinição do estatuto da própria arte moderna. Hoje, a gente assiste à disseminação de formas híbridas de arte em uma integração definida da tecnologia ao meio artístico. Então, o que a gente vê tão distante, como são as vanguardas europeias, elas estão mais atuais do que nunca. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem bem. Beijos!